Então, pessoal, tentando retomar aqui, tá? Voltar lá o slide. Então, parei ali falando dos músculos envolvidos, apresentei os músculos para vocês de forma mais superficial. Agora nós vamos nos aprofundar nesses músculos, ok? Então, o primeiro músculo ali é o músculo deltoide, que é esse músculo, como eu disse para vocês, mais superficial do ombro. E aí, existe uma divisão do músculo em diferentes fibras, tá? Aparece ali, ó, músculo deltoide, ele apresenta, segundo a referência do livro que a gente está usando, ele apresenta 3 tipos de fibras. Fibras mais anteriores, fibras mais na região média e fibras mais posteriores, né, que seriam a parte posterior aqui do ombro. Então, fibras, origem, lembrando que a origem é o ponto inicial desse músculo. Então, ele se insere no terço lateral da clavícula. Então, imagina, você pega a clavícula, divide ela em 3 partes. Então, o terço lateral é o que está mais próximo, ou seja, mais lateralizado. Então, a primeira parte anterior do deltoide está aqui no terço lateral da clavícula. Então, é a origem dele. E a inserção de todas as 3 partes, tanto a fibra anterior, média e posterior, é no mesmo local, que é chamada de tuberosidade deltoide do húmero. Então percebam, o músculo está na clavícula e no húmero, ok? Origem na região do terço lateral da clavícula e no húmero, uma região chamada de tuberosidade deltoide. Depois eu vou mostrar mais à frente, vai ficar mais claro para vocês. As fibras médias, a origem dela é no acrômio. Então, o acrômio é aquele encontro entre a clavícula e a região da escápula, essa parte mais lateral, bem lateralizada, desse lado aqui, bem lateralizada aqui do ombro, tá? Que é a região do acrômio. Depois a imagem ali depois também vai ficar mais clara. E se insere na tuberosidade deltoide. E as fibras posteriores, borda da espinha da escápula. Significa que a parte do deltoide posterior está aqui atrás, aqui na região da espinha da escápula, e se insere na mesma localização. E aí é importante, tá, pessoal? Cada fibra dessa, ó, a parte anterior do deltoide, frontal, a parte mais média, que fica mais por cima do ombro, e a parte mais posterior do deltoide, cada uma delas tem ações diferentes, tá? Em alguns momentos ações semelhantes, mas em alguns momentos ações diferentes. Deixa eu só acelerar aqui. Então, por exemplo, fibras anteriores. O que elas fazem no ombro? Elas fazem abdução, flexão, rotação interna e a adução horizontal. Parte anterior do ombro. Fibras médias, principal ação, o de abdução. E as fibras posteriores, por exemplo, elas fazem o inverso. Então, enquanto a anterior faz a flexão, as fibras posteriores, por exemplo, que estão aqui atrás, fazem a extensão do ombro. Então, elas fazem extensão do ombro, também faz abdução, faz a rotação, fazem também a rotação externa, parte de trás do ombro, tá? As fibras anteriores fazem rotação interna. As fibras posteriores, lá atrás, fazem o movimento de rotação externa. E quando você está com o ombro abduzido, o deltoide posterior também faz esse movimento, que é o movimento de abdução horizontal do ombro ou extensão horizontal do ombro, que também é o deltoide posterior agindo aí nessas ações. Isso vai ficar mais claro ali numa imagem, vou mostrar para vocês.
Então, o que a gente consegue observar, tá? Aqui é a origem do músculo, ó, terço lateral da clavícula, acrômio e processo e a região aqui da espinha da escápula. Essa aqui é a origem das fibras anteriores, fibras médias e fibras posteriores. E a inserção na tuberosidade do húmero ali, que a gente falou, certo? Então essa aqui, origem, terço lateral da clavícula, acrômio e a espinha da escápula, inserção na tuberosidade do húmero. Então essa aqui é a origem e inserção. Aqui a gente consegue visualizar melhor esse músculo e as ações que eu falei, tá? Acho que eu vou botar o videozinho, ele é mais autoexplicativo. Mas só um detalhe, tá? Uma ação que é comum a todas as fibras do ombro é o movimento de abdução, tá? Tanto a fibra anterior quanto a fibra posterior lá atrás e a fibra média fazem o movimento de abdução do ombro, que é um movimento semelhante para todas elas. Mas as fibras anteriores, de modo geral, elas exercem movimentos antagônicos às fibras posteriores. O que isso quer dizer? Então, enquanto as fibras anteriores do deltoide fazem... Vou afastar aqui para ficar mais claro. Então, enquanto as fibras da parte anterior do deltoide faz a flexão, as fibras da região posterior do deltoide fazem a extensão. Enquanto as fibras anteriores do deltoide fazem esse movimento de adução horizontal, as fibras posteriores do deltoide fazem o movimento contrário, fazem o movimento de extensão horizontal do ombro. E enquanto as fibras anteriores do deltoide fazem a rotação interna, as fibras posteriores do ombro deltoide fazem a rotação externa. Então, só para vocês terem uma noção das diferentes ações do músculo. Vou botar um videozinho aqui, vai ficar mais claro para vocês. Esse vídeo é bem legal, tá? Vocês conseguem achar pelo YouTube. Eu acho que no slide, no PowerPoint que eu mandei, no PDF que eu mandei para vocês, não tinha esses links. Eu coloquei exatamente por conta das nossas aulas agora, videoaula, acho que fica mais didático. Então, vai abrir aqui. Então, pessoal, estou abrindo aqui a imagem para vocês verem de onde eu estou tirando isso. Tem aqui, se vocês digitarem no YouTube, Muscle Motion, algumas vezes vocês vão conseguir, para alguns músculos, observar a origem de inserção. Vocês vão ver que eu vou usar essa página aqui no YouTube, mas também tem um outro, que é um site de uma faculdade de Lyon, que ele também trazem umas animações bem legais. Então aqui está mostrando o deltoide, músculo deltoide, origem, inserção e ações dele. Tá? Vou reproduzindo aqui, talvez vou pausando o vídeo também. Então, primeira coisa, ó, que a gente observa, o nosso amiguinho está, vamos dizer assim, instalando esse músculo. Então a gente consegue ver aqui, ó, ele está colocando o deltoide, as fibras posteriores. Então está aqui na espinha aqui da escápula e na tuberosidade do húmero. Deltoide posterior. Ele vai instalar ainda, então, ó, deltoide posterior. Origem, espinha da escápula. Agora, ó, tá encaixando aqui, ó, o deltoide fibras médias, acrômio e inserção na tuberosidade do húmero. Tá lá, batendo ele. Olha lá, origem, acrômio, tuberosidade do húmero. E as fibras anteriores naquela região da clavícula que a gente falou. Então, estão vendo que é um músculo bem grande, né? E com... só umas características interessantes. O músculo deltoide ele é chamado de um músculo penado. Percebam que as fibras dele, as fibras musculares, elas seguem um sentido que parece uma pena, né? Se você olhar esse lado e esse lado. Isso aqui vai afetar na capacidade de produção de força. E aí percebam que você tem lá o deltoide anterior, deltoide região média, fibra média, e deltoide região posterior, né? Às vezes aparece como deltoide parte clavicular, deltoide parte acromial e deltoide parte espinhal. Tá? Então ele está colocando ali e a inserção na tuberosidade deltoide ali que ele está chamando. E aí ele vai começar a mostrar algumas ações desses músculos. Aí, ó, ele está mostrando então o movimento de abdução do ombro.
E aí percebam que esse movimento de abdução de ombro eu tenho participação tanto das fibras médias, posteriores e lá na frente, que não está dando para visualizar, anteriores. Todas elas estão agindo, estão contraindo para que então o ombro faça o movimento de abdução. Olha que legal essa imagem. Ó, então ele está mostrando aqui o movimento de extensão horizontal do ombro. Vou voltar aqui mais um pouquinho para não atrapalhar. Ó, movimento de extensão horizontal do ombro, a gente consegue ver que é as fibras posteriores. Opa! E aqui ele já está mostrando o movimento de... Voltar aqui um tiquinho. Movimento de rotação externa do ombro. Ó. Olha a ação do deltoide contraindo, fazendo a ação de rotação externa do ombro. Agora ele está mostrando a parte anterior do deltoide, fazendo a flexão de ombro, tá? O movimento de adução horizontal do ombro, ok? E o movimento de rotação interna do ombro. Então acho que por esse vídeo fica bem didático e dá para a gente ver bem as ações desse músculo. Voltando aqui para o slide. Eu acho que deu para visualizar bem isso daí, tá? Outro músculo importante ali da região do ombro, nós temos o peitoral maior. O peitoral maior é essa grande musculatura aqui que tem na parte superficial do tronco, na parte anterior. Ele também é dividido em duas partes, fibras superiores e fibras inferiores. Tem alguns autores que dividem ele até em mais partes, 3. Inclusive tem um artigo, para vocês terem ideia, que divide o peitoral em 6 partes. Por que esses músculos eles têm essa origem? Às vezes ele tem mais de uma parte. De modo geral, quando ele tem uma origem, envolvendo mais de uma parte, significa que cada região específica do músculo peitoral exerce ações específicas também, tá? É igual o caso do deltoide. Por que se eu tenho um deltoide porção anterior, fibras anteriores ali? Porque as fibras anteriores exercem ações no ombro totalmente opostas, por exemplo. Tá? Erros. Então, como eu disse para vocês, o músculo peitoral. Então, vamos olhar ali para as fibras dele. Então, origem, ele tem lá as fibras superior, que são as fibras que têm origem na clavícula. E aí aparece aqui, ó, onde está posicionada essa clavícula, essa fibra superior? Metade medial da clavícula. Então, se você pensar na clavícula, divide ela ao meio, que é metade, e aí ele fala metade medial. Então, metade medial está mais para lá ou mais para cá? Se é mais para o meio, só pode ser essa parte mais nesse sentido. E as fibras inferiores, está aqui entre parênteses, externo. Ou seja, onde é que a fibra está? A origem dela é nesse osso aqui central do peito nosso, que é o externo, tá? Então ela começa ali, ela pega desde o externo até a primeira e sexta costela, e junto com o externo vai ser a origem dela. E onde que esse músculo peitoral maior ele vai se inserir? Ele se insere basicamente no úmero, tá? Aqui tem um palavrão bem grande aqui, mas ele diz assim, ó, inserção, sulco intertubercular do úmero, tendão com 5 a 8 centímetros de largura. Então, de modo geral, o músculo peitoral maior ele vai se inserir aqui na região do úmero, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, algumas ações. Fibras da parte mais clavicular, então o peitoral da clavícula até mais ou menos o úmero, ele vai exercer ali as ações de rotação interna. Então vai exercer os movimentos de rotação interna do ombro, fibra clavicular, adução horizontal e também o movimento de flexão de ombro, ok? E as fibras mais internas, mais embaixo aqui, ó, do externo e pegando parte das costelas,
vão também fazer os movimentos ali de rotação interna, adução horizontal e adução do ombro. Então percebam, olha só que interessante, por isso que eu falei que a divisão das partes ali, ó. Essa fibra mais inferior, que ela está mais aqui embaixo, pegando a parte do externo e algumas costelas, quando o meu ombro está abduzido, ela consegue, como ela se insere aqui em cima, então ela vem daqui até aqui em cima. Quando ela se insere, o que ela vai fazer? Ela vai tentar aproximar a origem e a inserção. Então, tentar aproximar esses dois pontos, esse e esse, significa trazer, por exemplo, o braço para ir mais próximo da origem. Então, por isso que aqui está dizendo que essas fibras do peitoral maior, por exemplo, contribuem com o movimento de adução do ombro. Agora, se a gente pensar lá na clavícula, nas fibras superiores, né, ela vai ter uma dificuldade maior de fazer esse movimento ali pela posição, né? Então acaba sendo uma ação mais forte das fibras inferiores, mas também tem lá sua participação. Mas nós vamos ver ali como é que isso fica a partir do nosso desenho. Então aqui só retomando para vocês, a parte superior do peitoral maior, origem aqui na metade medial da clavícula, inserção nessa região aqui do úmero, tá? Parte superior, as fibras superiores, e aí percebam que ela tem uma orientação, né, no sentido, as fibras no sentido descendente. E as fibras inferiores, que vão pegar ali todo o externo e a primeira até a sexta costela, mais ou menos ali, e se inserir ali na região do úmero também, naquela região chamada de sulco intertubercular do úmero, certo? Seria o que é um sulco, na verdade? O sulco é como se a região óssea ela tivesse vamos dizer assim, um vão, por exemplo, e aí o músculo se insere ali naquela região ali. Então, vamos para as ações do músculo, vamos ver a nossa animação ali. Então, ó, percebam que esse vídeo também é do mesmo local, Muscle Emotion. Vou soltar a animação aqui para vocês. Então, ó, ele está ali inserindo as fibras superiores do peitoral maior, clavícula, metade medial aqui da clavícula, e ali no sulco intertubercular ali do úmero. Então, inseriu a primeira parte, fibras superiores, olha lá, região clavicular. Agora ele vai inserir as fibras inferiores, tá? Então, externo, a gente está vendo aqui a origem no externo, e também se inserindo no mesmo ponto ali no úmero. Origem ali no externo. E também origem na primeira até a quinta costela. Aqui, por exemplo, na animação, lembra que eu falei com vocês que alguns autores dividem em 3 partes? Aqui ele já está chamando de uma outra parte do peitoral maior, que seria, aqui ele está dizendo origem, que seria ali nas costelas, tá? Ele vai mostrar que a origem é nas costelas e na região de aponeurose do abdômen. Então, ó, então origem aqui nas últimas costelas e nesse tendão aqui chamado de aponeurose do músculo abdominal, e também se inserindo no mesmo ponto. Aí aqui ele está mostrando de novo a colocação da região clavicular do peitoral maior, e ele vai começar então a mostrar as ações. Ó. Então aqui a gente vê a adução horizontal do ombro, uma das ações do peitoral maior. Percebam, tá, pessoal? Olha só, esse detalhe é muito importante. Deixa eu voltar aqui mais um pouco. Voltar aqui. Percebam o seguinte, o que determina... Opa! Sei demais. Percebam que uma ação do músculo, o músculo ele sempre vai contrair, tentando aproximar sua origem da sua inserção. Para aproximar essa origem da inserção, vocês vão ver que ele vai estar aproximando esse ponto dessa região de origem. Eu vou soltar o vídeo ali, ó. E aí, ó, a gente consegue ver uma aproximação da inserção até o ponto de origem, tá? Por isso que, olha lá, o movimento então de adução horizontal do ombro.
Isso aqui, por exemplo, se assemelha ao movimento do supino. Outro movimento importante, ó, o movimento de rotação interna do ombro, mostrando que é o peitoral maior. E ali, ó, movimento de adução do ombro, né, trazendo, deixa eu voltar aqui mais um tiquinho. A rotação interna do ombro e, ó, ele vai aproximar a origem da inserção, ou a inserção da origem, no movimento de trazer o ombro para baixo. Por exemplo, quando é que eu tenho essa ação? Se você pensar naqueles atletas da prova de argolas, que o cara fica segurando uma argola aqui e a argola está presa lá no teto, né? E no outro membro também. E às vezes eles têm que sustentar aquela posição. Deixa eu minimizar aqui. Imagina um atleta ali na argola, né? Fazendo aquele movimento de... Imagina, ele segura aqui na argola e ele vai fazer esse movimento aqui para baixo, né? A argola está lá em cima. Não sei se vocês estão visualizando minha mão aqui. Está lá em cima e ele vai erguer o corpo. Ele vai fazer como se fosse isso aqui, né? Erguer o corpo e sustentar ali na argola e ficar lá um tempão. Então a gente consegue ver que é um movimento de adução do ombro, né? Estou trazendo o ombro para baixo aqui, estou trazendo para fazer esse movimento. Então perceba que é uma ação muito forte ali, que você depende do peitoral maior aproximando inserção da sua origem. Inclusive, aqui no vídeo, o que ele está mostrando? Opa! O que ele está mostrando? Ó, ele até faz uma seta. Ele está mostrando que nesse movimento de adução, uma das partes importantes para exercer essa ação é a parte mais inferior do peitoral maior. Tá? Por quê? Porque a parte superior do peitoral maior, na verdade, ela contribui mais no movimento de flexão do ombro do que nessa adução horizontal. Então, o final do movimento dessa adução do ombro, trazer ele aqui para baixo, é muito mais uma ação dessa região inferior aqui do peitoral maior. E o movimento de flexão, aí ele mostra aqui claramente a importância dessa região clavicular. Opa, voltando aqui também. Outro ponto importante, que eu não sei se ali no slide estava mostrando. Opa. E aí, ó, outra coisa importante que ele está mostrando ali, não sei se vocês conseguem perceber, que ele está mostrando que o peitoral maior, olha só, além dele fazer o movimento de flexão, ele também trabalha nesse movimento de extensão ali do ombro, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Então, ó, eita. Então, tá vendo? O braço dele estava aqui em cima e ele está trazendo para baixo, tá? Então, ele está mostrando que o peitoral, então ele vai trazer para baixo e aí vocês vão ver que ele, aos poucos, o peitoral a cor dele vai desaparecendo. Significa que à medida que a cor vai desaparecendo, ele também vai diminuindo sua intensidade de produção de força, ou seja, a sua ação. Então, ó, está mostrando que ele vai aqui, já o peitoral não tem mais uma ação tão forte. Vou abrir aqui, para que vocês possam me entender. O que ele está mostrando? Ali no slide, o que acontece? O peitoral maior, ele é um músculo que contribui nesse movimento de flexão do ombro. Só que o que acontece? Dependendo da posição onde o teu braço está, o peitoral maior também pode fazer um movimento contrário, auxiliar na extensão. Por quê? Principalmente essas fibras mais embaixo. Por quê? O que vai acontecer? A fibra que está mais embaixo, mais próximo do lado externo, ela vai tentar fazer com que a sua origem se aproxime da sua inserção. Então, uma das ações do peitoral é também auxiliar no movimento de extensão do ombro, até mais ou menos quando o braço fica aqui paralelo com o tronco. A partir daqui para trás, aí a ação é quase que exclusivamente no grande dorsal. Tá? Então, a parte clavicular do peitoral maior auxilia na flexão. E a parte mais inferior do peitoral, quando o ombro está lá na flexão, também pode contribuir com a extensão de ombro. Tá?
Então isso é só para vocês terem uma ideia da quantidade de ações que o peitoral maior pode fazer, tá, pessoal? Então assim, às vezes, um músculo, aqui por exemplo, nem fala, deixa eu ver se fala aqui, rotação interna, ele aqui nem fala, por exemplo, desse movimento que eu falei para vocês do peitoral contribuir com a rotação externa. Com a rotação externa, não, com a extensão do ombro. Por que aqui não fala? Porque aqui no livro eles tomam como base que a ação do músculo é a partir da posição anatômica. Então, muitas vezes isso vai acontecer, tá? Dependendo da posição do membro, pode ser que o músculo contribua com uma determinada tipo de ação. Então, por exemplo, no caso do peitoral maior, quando o ombro está lá nessa ação de flexão, ele consegue também contribuir com a ação de extensão do ombro. Um exemplo claro disso, o pessoal que faz como é que é o nome que o pessoal chama? Crossover, né? Com o halter que você deita lá e faz esse movimento, você está deitado no banco, segurando o halter pela mão, e aí você faz essa ação aqui, né? Então, geralmente é uma ação que acaba fazendo muita força do peitoral maior. E percebam que é uma ação de extensão de ombro, que é uma ação típica do grande dorsal. Mas dependendo da posição do teu braço, você acaba tendo uma participação grande, por exemplo, do peitoral maior, principalmente essas fibras mais inferiores. Então, já visualizamos essa imagem. Outro músculo que eu acabei comentando aqui é o músculo grande dorsal. Tá? Origem do músculo. Crista posterior do ilho. Onde é que está o ilho? O ilho é aquele músculo, aquele osso ali da região da bacia. Costa do sacro, então, região sacral. E processo espinhoso das vértebras lombares e torácicas. Lembrando que esse processo espinhoso é essa parte que a gente consegue apalpar aqui bem no meio das vértebras, tá? Só que lombar quer dizer que é lá embaixo, não tão alto igual eu botei a mão ali. E torácicas, então, indo da T6 até a T12. Inserção lado medial do sulco intertubercular do úmero. Detalhe que o grande dorsal, que é esse músculo mais atrás aqui das costas, ele tem uma inserção muito próxima ali da região do peitoral maior. Tá? Então, é um músculo que, olhando aí de trás, ele começa lá atrás, então a origem dele é lá na parte das vértebras lombares, região sacral, vem lá por baixo, ele vai passar por baixo aqui do meu braço e vai se inserir aqui na frente. Tá? Então as fibras dele têm essa orientação aqui, ó. Elas vêm lá de trás e passam até aqui na frente. A gente vai ter uma imagem, né? Acho que vai ficar mais claro no videozinho que eu vou mostrar para vocês. Ação do músculo, então, sobre o ombro. Então, esse músculo aqui de trás, grande dorsal, ele contribui no movimento de adução do ombro, que inclusive é uma mesma ação do peitoral, contribui no movimento de extensão do ombro, contribui no movimento de rotação interna do ombro. Por quê? Porque ele passa aqui por baixo. Então a gente vai ver uma imagem ali também. E o movimento de adução horizontal do ombro. Então, esse movimento, você tem uma contribuição do grande dorsal ali. São as principais ações desse músculo. Então, ó, percebam que a origem vai ali da T6 até a T12, ó, da processo espinhoso da T6 até a T12, pega as vértebras lombares e região sacral e parte do ilho aqui. Tá? Então, isso tudo aqui descendo até aqui é a origem dele. E também ali as últimas costelas. E a inserção, aonde ele se insere? Então, esse músculo que começa aqui, aqui e aqui, ele vai vir aqui pela parte do úmero, só que percebam, ele não se insere na parte de trás, não. Ele passa, como eu disse para vocês, ó, é um músculo que vem lá de trás, passa aqui pela frente e vai se inserir nesse ponto aqui. Ó. Então, se vocês olharem lá na imagem,
ele inclusive mostra, ó, aqui a gente está vendo a escápula numa visão posterior, aqui em cima a gente está vendo a escápula na visão anterior, como se vocês estivessem vendo meu ombro ali. E aí percebam que a inserção do grande dorsal é aqui, ó, bem aqui em cima, como eu falei para vocês, na região aqui do úmero, próximo ali daquela região do peitoral maior. Vamos ver então as ações desse músculo pelo nosso vídeo. Então, pessoal, aqui ó, olhando no mesmo site, agora falando do latíssimo do dorso. Então aqui ele está apresentando o músculo, ó, latíssimo do dorso, como eu falei para vocês, também chamado de grande dorsal. Então percebam, ó, aqui dá para visualizar melhor. T6 até a T12, passando pela região lombar, sacral, ilho, então são todas partes de origem dele. E a inserção, ó, percebam que aqui no nosso desenho está pontilhado. Por que está pontilhado? Porque ele não está se inserindo na parte de trás, não. Ele está passando lá e se inserindo pela parte da frente. Um outro detalhe sobre esse músculo é que o grande dorsal, ele tem, talvez essa parte esbranquiçada aqui. O que é essa parte esbranquiçada do músculo? Parte esbranquiçada é o tendão do músculo, tá? O tendão é parte do músculo que se insere no osso. Essa parte esbranquiçada, ela não tem capacidade contrátil. O que isso significa? Músculo que não tem a parte de tendão, essa parte esbranquiçada, ela não tem capacidade de diminuir o seu comprimento, não. Tendão é como se fosse uma estrutura que fica preso ali no osso e que ela apenas transfere força, tá? Qual é a parte, então, percebam que o músculo para contrair, se a gente pensar aqui no bíceps, o que tem que haver no bíceps é uma diminuição do seu comprimento para que então o cotovelo, por exemplo, flexione. E a parte que diminui o seu comprimento, que é aproximar, é a parte vermelha aqui do músculo, é a parte carnosa. Então estou mostrando para vocês que a parte contrátil do grande dorsal é a parte avermelhada aqui, que tem proteínas contráteis. A parte branca é tendão, portanto ela não tem capacidade de diminuir o seu comprimento, ela apenas transfere a força produzida aqui. Então, como eu disse para vocês, a gente está vendo aqui a origem e a inserção passando lá pela frente. Vamos ver agora as ações que o grande dorsal faz. Então, primeira ação, ó, extensão de ombro. A gente consegue ver, ó, o ombro estava aqui em cima e ele vai jogar o ombro lá para baixo. Ó, extensão de ombro. Essa é a primeira ação. Aí, inclusive, ó, o vetor de força, ó. Voltar aqui, peraí que eu travei, mais atrapalhei do que ajudei. Então, olha lá, a ação de extensão de ombro e mostrando ali o vetor de força. Tá? Movimento de extensão de ombro. Exemplo disso, uma remada, por exemplo, ó, você tem a extensão de ombro e o grande dorsal atuando. Outra ação típica dele, o movimento de adução, ó, lateralmente, o ombro fazendo movimento de adução de ombro. Movimento de rotação interna do ombro. Outro detalhe, então voltando ali, só para repetir, ó. Então aqui, por exemplo, no pulley, né? Você tem, então ali o exemplo que ele está dando é esse movimento aqui, ó, certo? A gente está vendo ali então o movimento de adução de ombro, a gente vendo esse movimento acontecendo, que é uma ação do grande dorsal. O movimento de rotação interna, vou diminuir isso aqui. Então, ó, está mostrando ali o movimento de rotação interna do ombro, né, que o grande dorsal também faz. Rotação interna. E agora eu vou até ampliar isso aqui, que esse aqui é bem legal. Ele está mostrando também que o ombro, o grande dorsal, o que ele está mostrando?
que quando você tem o ombro parado, fixo, então percebam que o nosso esqueletinho está segurando a estrutura, ele também consegue exercer uma ação de anteroversão da região pélvica. Ou seja, se a inserção for o ponto fixo e a origem for o ponto móvel, ou seja, que se movimenta, o grande dorsal também consegue exercer ação sobre a região da pelve, do quadril, que é o que a gente está vendo ali, ó, da chamada anteroversão. Opa! Ó, voltar um pouquinho, ó, mostrando a anteroversão da pelve pelo grande dorsal. E outra ação, o grande dorsal também ajudando na inclinação lateral ali do tronco. Então, por exemplo, naquele vídeo que eu mostrei, a gente viu inclusive outras ações que não estão aqui, que é a anteroversão da pelve, lembra? Aquele movimento de anteroversão da pelve fazer isso aqui, que o grande dorsal, quando você está segurando lá em cima, você fazer esse movimento, aí não vai dar para fazer tudo, né? Mas fazer esse movimento de anteroversão, o grande dorsal pode auxiliar, e também ele mostrou ali fazendo esse movimento de inclinação, fazer esse movimento de inclinação ali do tronco, com auxílio ali também do grande dorsal, quando a inserção está fixa, né? Por que a inserção está fixa? Por que eu tenho o movimento do ombro? Porque geralmente a origem é que está parada e a inserção é que está se aproximando da origem. No exemplo que a gente viu, a inserção está parada e a origem é que está se aproximando, por exemplo, da inserção. Então, por isso que apareceram umas ações além, inclusive, dessas que estão aqui. Músculo coracobraquial. Acho que eu vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo, para a gente continuar fazendo 3 partes aqui. Deixa eu ver quantos que tem. Não, vou falar desses 2 aqui, e aí eu faço a pausa. Outro músculo que aparece ali associado à região do ombro é esse músculo chamado de coracobraquial. Coraco tem origem no processo coracoide, inserção na região do úmero. Então, origem, processo coracoide da escápula, esse pontinho aqui, inserção, borda medial do úmero. Ação, auxilia então na flexão do ombro. Então, ações dele, flexionar o ombro. Bom, motivo óbvio, né? Tá aqui na frente, então imagina, um músculo que começa aqui, termina aqui. O que ele vai fazer? Aproximar esse ponto desse aqui. Então, a tendência é ele fazer esse movimento de flexão de ombro. Também auxilia na adução do ombro, principalmente se o ombro estiver abduzido, né? Ele vai aproximar esses 2 pontos, processo coracoide do ombro, então a tendência é de aproximar aqui. E também no movimento de adução horizontal. Vou botar o videozinho ali, fica melhor. Então, pessoal, esse vídeo está aqui, ó, músculo coracobraquial, é um vídeo que aparece aqui nesse site, ó, 3D Anatomia Lyon, que é uma faculdade de Lyon. Eles têm vários vídeos lá, então às vezes dependendo dos músculos você consegue achar. E aí você tem que, para achar uma ação de um músculo, o ideal é que você coloque o nome desse músculo em inglês. Nossa, mas como é que eu vou fazer? Fácil, vai lá no tradutor, joga o nome do músculo que está aqui em português, o tradutor vai te dar o nome desse músculo em inglês, você cola aqui, que talvez você consiga achar a ação de um músculo. Então, vamos olhar como é que funciona a ação desse coracobraquial. Ele vai falar da inserção, origem, processo coracoide, está mostrando aqui, inserção, vai desenhar ali, ó, na região ali do úmero que a gente viu. Aí ele está construindo um músculo bonitinho. Eu gosto desse slide aqui, desse site, que ele é mais lentinho, dá para acompanhar melhor. Então está mostrando ali o músculo, vai mostrar a relação desse músculo com outros, acho bem legal. Ele mostra
o subescapular, o grande dorsal, o bíceps, o peitoral menor, e onde é que está lá o nosso músculo coracobraquial ali passando. Então você vê que vários músculos têm origem ou inserção próximo dele. Colocou ali, por exemplo, os ligamentos que a gente viu, ó, acrômio coracoide, deltoide. Então percebam aqui por essa imagem, dá para ver que é um músculo que o nosso músculo coracobraquial, ele está embaixo de vários outros músculos grandes. Ó. Então o coracobraquial, ele está embaixo, por exemplo, do peitoral maior, e o outro que ele botou ali, o deltoide, por exemplo. E é as funções do coracobraquial. Flexão de ombro, a gente consegue ver a bonequinha aqui fazendo, ó, flexão de ombro. Ele vai mostrar uma adução, ó, perceba o movimento aqui da nossa amiguinha, ó, é uma flexão com adução do ombro. E ele vai mostrar que quando você está segurando um peso, esse músculo também... Opa, volta aqui. Ele está mostrando que quando você está segurando um peso, a tendência é seu braço vir para baixo, né? Como se a cabeça do húmero tentasse sair da cavidade glenoide. Então você vai ver que aqui na menininha, vocês vão ver que o braço dela vai descer e você vai ver esse músculo coracobraquial contraindo para impedir que a cabeça do húmero saia da cavidade glenoide. Eita, calma aí. Olha lá, ó, descendo e ele mostrando esse músculo coracobraquial auxiliando também na manutenção da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Ok? Seguindo então, o próximo músculo aí é o último para me fazer minha pausa. É isso aí. Então o próximo músculo para fazer... Eita. E aí, dando continuidade, o próximo músculo ali é o músculo redondo maior, já tinha até comentado com vocês, que não é um músculo tão grande assim, embora o nome dele dá a ideia de que é um músculo grande, é um músculo pequeno, mas ele tem um irmão gêmeo que é chamado de redondo menor. Mas vamos olhar como é que funciona esse redondo maior. Origem, borda lateral da escápula, logo acima do ângulo inferior. Então é um músculo que está lá na parte de trás do ombro. Inserção, região medial ao sulco intertubercular do húmero. Vamos botar uma imagem ali mais à frente. Então algumas ações desse músculo. Extensão do ombro da posição flexionada para estendida. Então ele está dizendo que daqui, o que ele está dizendo? Que quando o meu ombro está flexionado, ele contribui com a ação até trazer ele para a extensão. Também contribui com a rotação interna. Então é um músculo que auxilia nesse movimento do ombro. Então percebam que ele está lá atrás. A gente vai ver, assim como o grande dorsal, o redondo maior, ele é um músculo que está aqui atrás, embaixo lá da espinha da escápula, bem abaixo, e ele passa por baixo aqui do meu braço, por baixo aqui, e vem se inserir aqui na região da frente. Por isso que quando ele contrai, ele vai trazer o meu braço lá para dentro. Então ele vai fazer esse movimento de rotação interna do ombro. E também participa da adução do ombro a partir da posição abduzida, ou seja, quando eu estou com o ombro abduzido, ele também auxilia no movimento de adução do ombro. Tá? Então, ó, retomando aqui, borda lateral da escápula é a origem dele, logo acima do ângulo inferior. Então aqui a gente vê, ele está aqui entre o ângulo inferior, é a origem dele, e a borda lateral da escápula, e a inserção é aqui na região intertubercular do húmero, numa região, como eu disse para vocês, ó, parte dele está numa parte mais posterior, né, mas a maior parte... na verdade é o seguinte, ele está na região anterior, aqui está pontilhado, mas aí na imagem superior que a gente consegue ver, ó, que ele, como eu falei para vocês, ele vem lá de trás e se insere aqui na frente do húmero, tanto que a nossa imagem mostra a inserção do músculo aqui. Então,
dentro das ações, vamos colocar no videozinho aqui para ficar mais didático. Então, novamente, pessoal, está mostrando aqui, ó, redondo maior, teres major aqui, isso aqui deve estar em francês, sei lá o que é isso, deve ser, né, Faculdade de Lyon. E aí vamos ver lá a nossa animação. Então ele vai mostrar a inserção do músculo, origem e inserção, ó, naquela borda ali mais lateral da escápula e ângulo inferior. E olha o detalhe, ó, aquilo que eu falei para vocês, ele vindo e se inserindo pela parte anterior do húmero aqui. Então, mostrando como eu falei para vocês, ele vai lá da parte posterior, passando até a parte anterior do corpo. Aqui ele está mostrando a relação desse músculo com outros músculos próximos. Então aqui ele está mostrando o tendão desse músculo que a gente está falando, que é o redondo maior, mas ele também vai mostrar o tendão do peitoral maior e do grande dorsal. Então mostrando ali, ó, o grande dorsal, tendão dele, e do peitoral maior agora aqui passando também. Então, para a gente ver que ele é um músculo que a inserção dele é próximo de vários outros músculos. Aqui só um detalhe, vou parar essa imagem. Ó. Então aqui eu consigo ver o redondo maior, que a inserção dele é pela frente, tá? Como a gente viu. Aqui eu consigo ver o irmão gêmeo dele, que é o redondo menor. E aí o detalhe, o redondo menor, a origem dele, quer dizer, a inserção dele é na parte posterior. O redondo maior, a inserção dele é na parte anterior. E aqui é um outro músculo que eu vou mostrar depois mais à frente para vocês, mas que é o músculo infraespinhal. E acima, por que infraespinhal? Porque ele está abaixo da espinha da escápula. Outro músculo que a gente consegue visualizar é o supraespinhal, tá? Percebam que ele está em cima da espinha. E mais abaixo aqui a gente consegue ver o grande dorsal. Mas aqui a gente está falando do redondo maior, que é esse músculo aqui. Vamos ver as ações dele. Trapézio. Funções do redondo maior. Então, perceba, ó, rotação interna, tá? Tá rodando o ombro internamente. Vai mostrar de outros ângulos, ó, rotação interna do ombro. Aí ele abduziu o ombro, ele está mostrando uma ação que agora a escápula está... Aí, ó, a escápula parada, eu tenho uma ação de extensão do ombro, tá? Então, para que eu possa... Isso aqui é um detalhe até muito legal. O que ele está mostrando? Que para que o redondo maior exerça a ação de estender o ombro, jogar o ombro lá para trás, primeiro, o que tem que acontecer, que vocês viram ali, ó, a escápula, vou voltar ali, ó, a escápula tem que fazer o movimento de rotação interna. Vou voltar só um tiquinho ali que vocês vão visualizar isso que eu estou falando. Ó, ele vai mostrar flexão de ombro, rotação superior da escápula, agora a rotação interna da escápula. E aí, quando a escápula está em rotação interna, o redondo maior consegue contribuir com o movimento de extensão do ombro. Então, vamos lá, voltar ali mais um pouco. A escápula voltou para o lugar, olha lá o movimento de extensão do ombro com a ação do redondo maior. Aí ele mostrando aqui o trapézio, o grande dorsal, outros músculos que estão ali naquela região ali contribuindo com outras ações. Então esses são alguns dos músculos. Agora a gente entra naquele conjunto de músculos, que são os músculos do manguito rotador, cuja a principal função é estabilizar a cabeça do húmero